Eu vou ler um trecho da palavra do Senhor, que está lá em Mateus capítulo 2. Só o verso 1 e o versículo 2, que diz assim: Ora, tendo Jesus nascido em Belém de Judeia, nos dias do rei Herodes, eis que alguns homens sábios vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: Onde estará aquele que é nascido rei dos judeus? Pois nós temos visto a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Amém, queridos? Glória a Deus! O Natal já se aproxima aí, na próxima quinta-feira, já estamos aí celebrando o Natal, né? E assim como a palavra do Senhor diz e nos ensina, que esses homens que vieram do Oriente, eles vieram para adorar ao Senhor. Amém, queridos? E é isso o qual nós estamos aqui nesta noite, para adorar aquele que nasceu, morreu, mas ressuscitou no terceiro dia e vivo está para todo sempre, e no tempo dele, ele virá arrebatar a sua igreja. Amém, queridos? É por isso que vamos celebrar com alegria. Ministério de louvor. Vamos louvar o Senhor. Glória a Deus. Louvemos a Ele. Sob o trono
sentir. Aleluia, aleluia. Tua presença aqui já podemos sentir. Aleluia, aleluia. Oh Deus! Aleluia! Glória a Deus. Minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, o meu caminho é do Mestre, minha esperança é meu Mestre. Minha vida é do Mestre, Meu coração, meu coração é do meu Mestre, o meu caminho, o meu caminho é do Mestre, minha esperança. minha esperança é meu Mestre. A Deus eu entreguei o pacto do meu ser, entrei-o para fora, pra longe eu naveguei, não vejo mais o trás, só Deus e eu agora. A minha vida, A minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, meu caminho, o meu caminho é do Mestre, minha esperança. minha esperança é meu Mestre. Na solidão da vida eu pude perceber o quanto Deus me ama, me ama. As ondas grandes vêm, tentando me arrastar Pra longe da presença dele, a minha vida é do Mestre. Meu coração é do meu Mestre, o meu caminho é do Mestre, minha esperança é meu Mestre. a minha vida, Minha vida é do Mestre, coração, coração é do meu Mestre, meu caminho, o meu caminho é do Mestre, minha esperança. esperança Ó a igreja agora, a minha vida, minha vida meu coração, o meu caminho, minha esperança, Mestre. A minha vida é do Mestre.
sua Bíblia, deixa ela bem aberta lá em João capítulo 3, versículo 37. Querido, eu quero te dizer que as crises não limitam, não restringem e nem impedem que os céus se abram ao nosso favor. É verdade a expressão que diz, o céu não está em crise, amém? Eu quero dizer para você que os céus não estão em crise. A sociedade está em crise, o homem está em crise, o governo está em crise, mas os céus não estão em crise, amém, queridos? Glória a Deus. Quem achou, diga amém. João capítulo 3, versículo, 27. Não. Perdoa o pastor, porque eu estou sem óculos, eu estava vendo um 3 aqui na minha frente, irmão, e eu estou com óculos aqui no bolso. Deixa eu chegar mais para perto. Isso, João capítulo 3, versículo 27. 3, 27, gente. Meu Deus, o que deu na cabeça desse povo? Será que é o calor? Que diz assim a palavra do nosso Deus. João respondeu e disse: o homem não pode receber coisa alguma, se não lhe for dada do céu. Amém? Diga comigo, o homem não pode receber coisa alguma, se não lhe for dada do céu. Amém, querido? O homem não pode receber nada, se do céu não for lhe dado. Querido, existe momento que as coisas não fluem como esperamos. Parece que os céus está fechado, não é verdade? Há momentos na nossa vida, mesmo sendo crente, servo do Senhor, que parece que nada acontece, nada flui, nada sai do lugar, né? Então começamos a entender e achar, e às vezes usamos a expressão, os céus está fechado sobre nós. Aí eu quero te trazer algumas verdades espirituais que você precisa entender na tua vida. Porque a nossa atitude de fé, de confiança, de devoção ao Senhor, de sinceridade para com Deus, né, ela vai abrir os céus sobre nós. Às vezes a gente vê muitas expressões por aí afora, de muitos pregadores, falando, o céu vai se abrir sobre você. E eu fico a pensar, como é que o céu vai se abrir sobre mim, se a minha vida, ela não condiz com os céus. Eu quero que você pense nisso. Porque Deus quer abrir os céus sobre a tua vida e sobre a tua casa, amém, querido? Porque eu tenho visto, irmão, nesse tempo de crise, Deus abrindo os céus sobre a vida de muitos servos do Senhor aqui nesse lugar. E há muitos que dizem assim, porque o céu se abre para alguns e para mim nada flui. A gente vai entender nessa noite, amém, querido? E como foi falado, Deus dará a resposta ao teu coração. Eu quero que você imagine, José teve que esperar 2 anos inteiros depois que interpretou o sonho do copeiro, do rei, né, e do padeiro, do rei, do Egito. Ele ficou ali esperando por 2 anos. 2 anos esperando que algo acontecesse. José ficou aproximadamente 12 anos no cárcere, preso, ali no Egito, por algo que ele não fez. Mas eu quero que você entenda, José estava preso, mas os céus estavam abertos sobre a vida dele, amém, querido? Os céus estavam abertos. O que eu quero te dizer, quando há sinceridade no nosso coração em relação a Deus, a gente pode estar aonde for, no hospital, no leito de enfermidade, mas os céus continuam abertos sobre a nossa vida. José estava na prisão, mas o céu não estava fechado sobre ele. Ele estava passando privações, mas os céus não estavam fechados sobre ele. É tanto que quando ele foi para a prisão, ele logo achou graça diante dos olhos, né, do comandante ali do presídio, né, podemos dizer assim, do cárcere. E ele deu logo todo aquele lugar, todo o cárcere, sobre os cuidados de José, sobre a administração de José. Então quer dizer que os céus não estavam fechados sobre José. Ele estava ali, era um trabalhar de Deus na vida dele. Eu quero que você entenda isso.
Talvez a sua esperança de ser liberto, a sua esperança de conquistar alguma coisa na tua vida, a tua esperança de ver o sobrenatural acontecer na tua vida, talvez você vai perdendo esse foco diante de algumas situações que muitas das vezes vêm e que vai você perder o estímulo, você perder o ânimo e às vezes até querer sair da presença de Deus, sair da igreja e talvez até procurar outros lugares onde o céu acha que o céu vai estar aberto. Amém? Mas o céu está aberto no momento que a gente obedece ao Senhor. Isso é tudo uma trajetória de vida. E eu quero que você analise a tua trajetória de vida. Às vezes, irmãos, estamos na presença de Deus, mas estamos experimentando só gotas, só respingo na nossa vida. E eu quero te dizer que Deus tem muito mais para derramar na tua vida. Amém, queridos? Muito mais para derramar na tua vida. Aí você imagine que José era ali na prisão. José não antecipou as coisas para Deus. Simplesmente ele esperou o tempo de Deus. O tempo de Deus operar, o tempo de Deus agir. E em alguns momentos na nossa vida, nós queremos ser o Senhor do tempo. Amém? Deus diz na palavra dele lá no livro de Eclesiastes que há um tempo determinado para todas as coisas, debaixo do céu e também na terra. Então há um tempo determinado por Deus. Há um tempo determinado por Deus para o sofrimento. Há um tempo determinado por Deus para essa pandemia acabar. Há um tempo determinado por Deus. Que só Ele sabe o tempo que vai acabar tudo. E não adianta tentar, querido, antecipar o tempo de Deus. Assim como o cárcere foi aberto para José ser liberto, também os céus se abrem também sobre a sua vida. É só você não antecipar as coisas. É só você esperar o tempo de Deus. Imagine, ele estava no cárcere, mas não estava reclamando, não estava murmurando, não estava perguntando para Deus, Senhor, por que isso, ou por que aquilo, ou por que eu estou aqui. Sabe, queridos, as portas ou janelas do céu também se abrem para derramar as bênçãos. Então os céus estão sempre abertos para aqueles que buscam ao Senhor com sinceridade. Uma das coisas que nós sabemos e já ouvimos, e é um texto que eu gosto muito, e que está estampado ali na parede, que é aquele clama a mim responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você não sabe. Quando a gente clama a Deus com sinceridade, os céus se abrem. Ele prometeu que nos revelaria coisas que a gente não sabe. Amém, querido? Nos mostraria coisas que a gente não sabe, mas isso tudo parte de um princípio de sinceridade para com aquele que está assentado no trono e que reina para todo sempre. Está entendendo? Diga amém. Aleluia. Querido, Jesus Cristo, quando foi batizado por João Batista, o céu se abriu sobre ele e o Espírito Santo desceu sobre ele de forma corpórea, como pomba, como está lá na palavra dele em Mateus capítulo 3, versículos 16 a 17, diz que quando ele foi batizado, que saiu da água, o céu se abriu sobre ele, e o Espírito Santo desceu, e uma voz falou, esse é o meu filho amado, a quem me comprais. Então, querido, isso quer dizer, quando há sinceridade nas nossas ações, os céus se abrem. Aí você pode dizer, pastor, esse texto aqui fala de Jesus Cristo, fala para você também. Amém? Porque Deus, irmão, quando a gente tem, caminha em sinceridade para com o Senhor vai agir de uma forma extraordinária. Amém? Não vai haver engano, não vai haver máscara. Pelo contrário, a sinceridade tua para com o teu Deus, ela vai abrir porta, ela vai abrir janelas. Amém? O céu se abrirá sobre a tua vida e você vai ver a glória de Deus se manifestar. Mas isso é o princípio de sinceridade para com aquele que está sentado no trono. Querido, Jesus, ao ser batizado, ele mostrou em cada ato seu a restauração desta comunhão entre Deus e o ser humano. Ou seja, quando Adão e Eva pecaram, o céu se fechou sobre eles. Amém? Porque o pecado, ele faz separação entre ti e o teu Deus. A gente muitas das vezes queremos classificar pecado. Mas pecado é tudo aquilo que ofende
a santidade de Deus. Pecado é tudo aquilo que quebra os ensinamentos, que quebra os princípios de Deus. Tudo aquilo é pecado. Não é só aqueles pecados que muitas das vezes estamos dentro da igreja e classificamos como pecado, né, passivo de morte. Mas tem pecados que estão impedindo de o céu se abrir sobre a vida de pessoas. Eu quero te dizer que você sabe. Talvez seja aquele pecado que você não dá tanta importância e acha que é tolerante diante de Deus. Só que o Deus que eu e você servimos, Ele diz que não tolera o pecado, Ele tolera o pecador, não o pecado. Amém ou não? Amém? Glória a Deus. Aleluia. Jesus respondeu e disse-lhe, é interessante, eu vou parar um pouco desse texto. O Senhor Jesus Cristo, Ele fez uma promessa para Natanael. Amém? Lá em João, no capítulo 1, Ele fez uma promessa para Natanael. Imagine, um dos discípulos de Jesus Cristo ia caminhando e falou para Natanael, encontramos o Cristo, o Filho de Deus, né? Vamos seguir a Ele. Aí Natanael respondeu, pode vir alguma coisa boa da onde? Da onde? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Pode vir alguma coisa de Belém? Pode vir alguma coisa de Judá? E Jesus respondeu, olhou para ele e disse, eis aí um verdadeiro israelita, e nele não há dolo, e nele não há falsidade, e nele não há máscara. Aí é um verdadeiro israelita, ou seja, conhecedor da história, né? Então Jesus respondeu e disse-lhe, porque te disse, viste debaixo da figueira, crês, coisas maiores do que esta verás. E disse, na verdade vos digo, que daqui em diante vereis o céu aberto, e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Imagina depois de tudo aquilo, aí quando Jesus chegou perto dele, né, o discípulo de Jesus encontrou ele debaixo da figueira, né? Aí Jesus chegou perto dele e falou, eu te vi antes antes dele te encontrar. Eu encontrei você antes dele te encontrar. Eu te vi antes dele te vir. Mas eu quero te dizer uma coisa, de agora em diante, tu vai ver os céus abertos e os anjos descendo sobre o Filho do Homem para servi-lo. Então Jesus está falando, vou abrir os teus olhos espirituais, e daqui em diante tu vai ver os céus abertos, porque nele houve sinceridade. Ele, quando abriu a boca, ele questionou, poderia vir alguma coisa boa dali daquele lugar? E Jesus que falou muito bem, eis aí um verdadeiro israelita, sabe, irmão, porque nele não havia bolo, não havia máscara. E Jesus Cristo fez uma promessa, daqui em diante tu vai ver a coisa acontecer, daqui em diante tu vai ver os céus abertos. Oh, aleluia! Uma promessa grandiosa para aquele homem que estava começando a caminhar com Jesus Cristo. E como é interessante para a nossa vida, quando começamos a entender e agir com Deus com sinceridade, com lealdade para com Ele, não fugir dos métodos de Deus, né? Ainda que a gente venha indagar alguma coisa ou reclamar alguma coisa em relação a algumas coisas, até da gente não entender, que nem Natanael, pela sinceridade do nosso coração, Deus vai descortinar, amém? Os céus, para que você possa entender. Clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisa grande e firme que você não sabe. Tem coisas que você não está entendendo na tua vida, mas Deus está falando para você nessa noite, clama a mim, que eu vou descortinar o céu sobre a tua vida. E você vai entender o que está acontecendo. Amém, querido? Quando é que os céus se abrirá sobre nós? Primeiro, quando obedecemos os estatutos de Deus, quando obedecemos a palavra do Senhor, quando obedecemos os preceitos de Deus, aí os céus vão se abrir. É por isso que a gente fica muitas das vezes correndo de um lado para o outro, engatinhando, querendo entender algumas coisas e nada acontece. Mas Deus nos chama para obedecer a sua palavra, amém? Os seus estatutos, as suas ordenanças. Lá em Malaquias capítulo 3, versículo 8 a 10 diz assim, roubará o homem a Deus, todavia vós me roubais. E dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoado, porque a mim me roubais.
assim toda essa nação. Trazei todos os dízimos na casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para recolher. Diz. Amém? Imagine só. É um mandamento de Deus. Aí Deus chama o povo de Israel começa a questionar, porque os ímpios prosperam, as pessoas da coisa certa da vida dele. Aí vem uma palavra ao profeta Malaquias dizendo para o povo de Israel, para a nação de Israel: vocês ainda perguntam por que vocês estão passando isso, essa luta? É porque vocês têm me roubado. Vocês têm tirado aquilo que é meu. Aí o Senhor diz para ele, faz uma promessa: volte do início e comece a fazer, porque diz o Senhor, eu abrirei as janelas do céu e derramarei sobre vós uma bênção tal. Na outra versão fala de dela venha a maior abastança. Ou seja, uma bênção tal que vai faltar lugar para você recolher, para você guardar essa bênção. É promessa de Deus para aquele que obedece a palavra do Senhor. Sabe, Ele vai escancarar a janela, vai acontecer coisa na tua vida, vai vir coisa para a tua mão, que você não vai saber de onde vai vir, porque é promessa dEle. Oh, aleluia! É o que Deus quer fazer. Há muitas pessoas desse lugar experimentando bênção de Deus. Sabe, irmão, nesse tempo tão difícil que o mundo está atravessando, a economia está atravessando, e eu vejo os céus abertos sobre a vida de pessoas. Eu vejo os céus abertos sobre esta igreja. Aleluia. Sabe, irmão, imagina, ele mesmo faz a promessa. Deus mesmo fala: se eu não abrir a janela do céu. E outra versão fala: eu abrirei as janelas do céu e derramarei sobre vós uma bênção tão grande que vocês não vão ter lugar para guardar. Oxe, aleluia. Sabe, irmão, o princípio da obediência é tão grande. Quando eu chego lá em Gênesis capítulo 28, versículo 7, capítulo 28, versículo 7, e também ali a gente vê a partir em diante, quando Jacó, ele foge de Esaú, e ele vai para aquele lugar, para Betel, e dorme ali com a pedra sobre a sua cabeça. E ele tem uma visão do céu, mas Deus só dá visão quando a gente confessa ao Senhor. Ele estava fugindo de casa. O pai disse: vai para a casa do teu tio, e lá tu vai tomar uma esposa para você. E ele apressadamente foi. Aí eu fiquei imaginando com a mente de pregador, porque o pregador ele viaja, sabe, irmão? Ele viaja, ele entra na história. E eu fiquei imaginando, ele colocou a cabeça inclinou a cabeça para dormir, fez da pedra um travesseiro. Imagina ele dormindo, mas antes de dormir, imagino eu, que ele confessou ao Senhor o pecado que ele tinha cometido contra o seu irmão, o engano que ele causou para o seu pai, a tristeza que ele causou para a sua casa. Eu imagino isso, porque o céu não vai se abrir para quem está de qualquer jeito. O céu vai se abrir para aqueles que estão confessando o seu pecado, para aqueles que estão querendo mudança diante de Deus. E ele se colocou naquele lugar para dormir. E de madrugada ele teve uma visão do céu. Ele viu os anjos do Senhor subindo e descendo na escada. E ele falou: verdadeiramente, este lugar é a casa de Deus. E depois vem uma palavra de promessa para ele. E o Senhor fala para ele: eu vou engrandecer o teu nome. A bênção de Abraão está sobre a tua vida. A tua descendência será incontável. Aí ele sai daquele lugar. E ele não sai de qualquer jeito. Da mesma forma que ele recebe a promessa de Deus, ele faz uma promessa para o Senhor. O céu se abriu para ele. Ele teve uma visão de Deus. Era Betel, a casa de Deus. Ele teve uma visão. Aí ele faz uma promessa: Senhor, quando eu voltar, retornarei por este lugar e oferecerei todo o dízimo ao Senhor. Aquilo que o Senhor me abençoar, eu te trarei diante de ti.
E ele foi e cumpriu ao Senhor. Amém, queridos? A gente diz, ele é um usurpador, é um ladrão. Eu não sei qual foi a oração que ele fez naquele dia, naquela noite, onde reclinou a cabeça sobre uma pedra para dormir. Mas eu quero pensar que foi uma oração de confissão. E Deus na mesma hora deu uma visão do céu e verdadeiramente firmou uma aliança com ele. E ele firmou uma aliança com Deus. Amém, querido? O céu se abre quando nós obedecemos aos estatutos de Deus. Amém, queridos? Glória a Deus ou não? Você está entendendo? Aleluia. Glória a Deus. Mas sabe uma das coisas também, queridos? Lá em 2 Reis, capítulo 7, versículo 1 e 2, assim: então disse Eliseu, ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor: amanhã, quase a este tempo, haverá uma medida de farinha por um ciclo, e 2 medidas de cevada por um ciclo, à porta de Samaria. Porém um Senhor, em cuja mão o rei se encostava, respondeu ao homem de Deus e disse: eis que ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poder-se-á fazer isso? E disse: eis que o verás com teus olhos, porém disso não comerás. Imagine, Israel estava cercado. Não duvide, olha para mim nessa noite, querido. Não duvide de uma voz profética. Não duvide daquilo que Deus está falando no teu coração. Não duvide, não saia reclamando. Esse homem duvidou da voz, da palavra de Eliseu. Eliseu falou, o rei foi lá tomar conselho com ele. Ele falou: nesse tempo, diz o Senhor, ele vai ter uma medida de farinha. O povo estava passando fome, estava numa miséria muito grande. E aquele homem que era conselheiro do rei falou: duvida, ainda que Deus abra a janela do céu, isso não vai acontecer. Aí o profeta falou para ele: tu vai ver, mas tu não vai comer, nem experimentar dela. Arabacantarabachai. Tu não vai experimentar. Algum pode dizer: eu quero ver o que vai acontecer. Há tanto tempo que o povo espera fazer isso, fazer aquilo. Há tanto tempo. Já perdi as contas dessa palavra. Tu pode perder a conta, mas o tempo é do Senhor. O tempo não é teu, o tempo não é meu. Deus está no negócio e acabou-se. Amém, querido? Sabe? Agora cuidado, não duvide da palavra profética. Não duvide da voz profética. Porque o céu pode se fechar sobre a tua vida. E há muitas pessoas, meus queridos irmãos, que muitas das vezes estão passando lutas terríveis, porque não têm dado ouvido à palavra dos profetas de Deus. Num lugar de sair glorificando, de sair chorando, de ir para casa, arabacanta, dobrar o joelho, esfregar a cara no pó e dizer: Deus, faz um mover na minha vida, porque tu usou o servo do Senhor para falar comigo. Mas não faz. Aí vê o que acontece quando a gente não dá ouvido à voz profética. No versículo 20 diz assim: e assim lhe sucedeu, porque o povo atropelou a porta e ele morreu. O profeta falou: tu vai ver, mas tu não vai comer. Tu vai ver com teus olhos, mas tu não vai ver. E quando aconteceu o alvoroço, que falaram: os sírios estão fugindo, a comida está ali a monte, é comida para todo mundo, há despojo para todo mundo. Porque Deus, a Bíblia diz que naquele dia os soldados estavam prontos para atacar Israel, e houve um rebuliço no céu. O exército do céu desceu, aleluia, e começou a marchar naquele lugar, e era barulho de soldado. E os homens pensaram assim: Israel contratou o Egito, contratou não sei mais quem para nos atacar, mas não era o exército dos homens, era o exército do céu, aleluia, que desceu para guerrear sobre o povo de Israel, aleluia. E não precisou usar espada, só com os barulhos, aleluia, do céu, eles bateram em retirada, e os despojos ficou lá. O homem não creu que Deus ia fazer o milagre. Ele duvidou da voz profética. E o final dele, ele morreu atropelado por aqueles que foi correndo para tomar posse do despojo. Aleluia. 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 Não duvide do teu Deus, do que Ele é capaz de fazer. Oh, aleluia.
Não duvide, apenas caminhe dentro dos estatutos, dos preceitos de Deus. Dê ouvido aos meus profetas e prosperarei. Por falta de profecia, o povo se corrompe. Ah, Deus. Querido, devemos obedecer a cada detalhe do que Deus está falando. Amém, queridos? E o céu se abrirá sobre nós. O céu se abrirá quando há sinceridade na minha oração. Amém? Lá em 1 Crônicas, capítulo 6, versículo 39 a 40, diz assim: ouve então desde os céus, do assento da tua habitação, a sua oração e a sua súplica, e executa os seus direitos, e perdoa ao teu povo que houve pecado contra ti. Agora, pois, ó meu Deus, estejam os teus olhos abertos e os teus ouvidos atentos à oração deste lugar. Isso foi Salomão orando, falando com Deus, expressando o sentimento do pecado do povo, pedindo perdão a Deus, pedindo: Senhor, perdoa o teu povo, Senhor, perdoa o teu povo, Senhor, ouve as nossas orações dos céus e perdoa as nossas iniquidades, na dedicação do templo ao Senhor. E Deus ouviu a oração daquele homem, porque houve sinceridade. Aí lá em 2 Crônicas 7, versículo 1 e 2 diz assim: e acabando Salomão de orar, desceu fogo do céu, e consumiu o holocausto e o sacrifício. E a glória do Senhor encheu a casa, e os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. Amém, querido? Quando há oração sincera, quando há mover do céu, sabe o que acontece? A glória desce, e Deus começa a trabalhar. A Bíblia diz que quando ele orou, o fogo desceu do céu, consumiu o holocausto, consumiu tudo. E sabe o que aconteceu? A glória da casa do Senhor era tão grande, que ninguém conseguiu ficar de pé, nem os sacerdotes conseguiram entrar. Aleluia. Sabe, querido, aí em 2 Crônicas 7, versículo 12 e 15 diz assim: e o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Se eu fechar os céus e não houver chuva, ou se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu virei do céu e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Amém, querido? Entenda só uma coisa. É interessante que Deus falou do céu. Se o céu se encerrar sobre esta nação, e se vocês me buscar, se você orar, se vocês confessar o pecado, eu perdoarei os pecados de vocês, eu sararei a terra de vocês. Ou seja, eu abrirei novamente o céu sobre a nação e mandarei chuva. Amém? Mandarei chuva sobre vocês, porque chuva naquele tempo para aquele povo de Israel era sinal de bênção, era sinal de prosperidade, e eles entendiam que a chuva só poderia vir do céu para a vida dele. Amém? Chuva de bênção que vinha para aquele povo. Então a gente começa a ver, em nome de Jesus, que quando nós nos colocamos, a sinceridade da nossa oração, a sinceridade da nossa súplica, quando nós confessamos o nosso pecado, quando a gente põe a cara no pó e a gente se humilha diante do Senhor, o Senhor abrirá os céus sobre nós. Mas isso precisa haver sinceridade, irmão, nas nossas orações. Tem que haver arrependimento, tem que haver confissão de pecado, sabe? Não foi o irmão, não foi a irmã, não foi ninguém, Senhor, fui eu. Senhor, abre os céus sobre mim. Eu estou abrindo o meu coração, e quando eu abro o meu coração, os céus se abrem sobre mim. Quando você abre o teu coração, os céus se abrem sobre a tua vida, se abrem sobre a tua casa. Oh, aleluia. Sabe, queridos, e a gente vê isso, o poder que há na boca de um homem. Os irmãos se lembram da história de Elias com o rei Acabe. E naquele tempo, o rei Acabe, desobediência, Elias orou e o céu se fechou sobre Israel. E houve uma seca muito grande. E a Bíblia diz que depois passou aquele tempo,
Depois o próprio Elias orou e o céu se abriu novamente, como está lá em 1 Reis, capítulo 17, a partir do versículo 1 ao 4. Então a gente vê a ação de Deus através da oração. A Bíblia diz, como está lá em Tiago, capítulo 5, versículo 15 a 16, que a oração da fé salvará o doente, e o Senhor levantará. E se houver cometido pecado, lhe será perdoado. Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orarei um pelos outros, para que sareis. A oração feita pelo justo pode muito em seus efeitos. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse por 3 anos e 6 meses, e não houve sobre a terra chuva. E orou outra vez, e o céu se abriu, e a chuva desceu. Amém, querido? E a Bíblia diz que Elias era um homem igual a mim e você, mas havia uma coisa, sinceridade no coração daquele homem. Tem que haver sinceridade na nossa oração. E a Bíblia diz que cerrou o céu, mas ele orou, e o céu se abriu. E a gente vê que a oração do justo tem muito em seus efeitos. A gente não somos justos por não pecar, mas somos justificados por Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. E essa justificação me leva a eu ser sincero diante daquele que está assentado no trono. Porque Ele nos conhece. Aleluia. Sabe, queridos, lá em Atos capítulo 7, versículo 55 e 56 diz: mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, e viu a glória de Deus, e Jesus que estava à direita de Deus, e disse: eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem está de pé à mão direita de Deus. Aleluia. O diácono Estevão, quando estava sendo apedrejado, humilhado, chicoteado, ele orava ao Senhor. Aí a visão vem para trazer um consolo para ele. E ele olha e diz: eis que eu vejo os céus abertos, e Jesus Cristo, Filho de Deus, sentado à direita do Pai. O céu se abriu para Estevão, no momento de luta, no momento de perseguição, naquele momento mais terrível da vida dele. Deus traz o consolo sobre ele, porque havia sinceridade na vida daquele homem. E para a gente poder experimentar da glória de Deus, poder experimentar mais do Senhor, nós precisamos caminhar com nossos corações sinceros diante dEle. Sabe, irmão? A sinceridade não é repassado para as pessoas, mas a sinceridade é algo que só o Pai conhece. Só Deus sabe o teu coração e o meu coração. É por isso que Ele está trazendo essa palavra para você nessa noite. Seja sincero diante de Deus, sabe? Se humilhe diante dEle, busque a face dEle. Sabe, querido, que Ele não vai reter a bênção sobre a tua vida. Às vezes a gente vê pessoas e mais pessoas vivendo o sobrenatural de Deus, e que Deus quer que você experimente algo dele, não algo de ninguém. Deus deu uma visão para Estevão, Estevão viu os céus abertos, porque havia sinceridade no coração daquele homem. E Deus não mudou, Ele quer se revelar também nos dias de hoje para você e para mim, para a minha vida também, para a tua vida. Não para mostrar para ninguém que Ele é na tua vida, porque Ele é na tua vida, mas para mostrar que Ele é Deus. Aleluia. O céu se abre quando há sinceridade na nossa oração. O céu se abre quando há comprometimento com a causa de Deus. Sabe, queridos, lá em Lucas, como a gente leu, no capítulo 1, versículo do 30 a 33, conta a história de Maria. Maria, mãe de Jesus. A gente já ouviu muito falar disso, mas era uma mulher compromissada com o Senhor. A Bíblia diz que ela era justa. Era uma mulher que achou graça diante dos olhos do Senhor. E o texto fala isso. E achou Deus graça de Maria. Aí Deus, Ele se manifesta para Maria. Maria engravida do Espírito Santo. Ela não entendia, mas ela teve essa experiência, né? O céu se abriu sobre a vida de Maria. E Maria concebeu do Espírito Santo. Aí passou algum tempo, quando ela falou para José, José queria deixar ela, como os irmãos sabem, incitou deixar Maria. Aí os céus se abrem sobre José, e o anjo branda sobre a vida de José. E José, a Bíblia diz que ele era um homem justo, comprometido com o reino, comprometido com o Senhor.
E a Bíblia diz que o anjo falou para José: não intente deixar Maria, porque o que dela está gerado provém do Espírito Santo. Aleluia. Sabe, o homem não pode receber nada se do alto não vem, se do céu não vem sobre a tua vida. Sabe, já viu aquele ditado que o pessoal disse, né, que assim, o que vem de baixo não me atinge. E é verdade, o que vem de baixo não atinge mesmo, mas o que vem de cima nos atinge, amém, querido? O que vem de cima para mim e para você, no âmbito espiritual, é a glória de Deus, e ela nos envolve, ela nos atinge. Amém, querido? Ela envolve este lugar, sabe? Ela envolve a tua vida, a tua casa. Ela nos enche da glória porque vem do Pai. O homem não pode receber nada se do céu não vem. Eu não posso receber nada se do céu não vem. É por isso que o Senhor falou lá no livro de Números capítulo 23, que contra os servos do Senhor não há encantamento. Não pode vir nada de baixo, não vai te atingir. Mas quando tu estás compromissado com o reino do céu, amém, pode haver encantamento, pode vir macumbaria, mas você recebe nesta noite, para a glória de Deus, o investimento do céu sobre a tua vida e sobre a tua casa. Aleluia. Não há encantamento contra a vida dos servos do Senhor, sabe? Porque você só pode receber alguma coisa se vier do céu. Amém. E sabe o que é interessante, querido? E é interessante que quando Deus ele fala para Pedro, lá em Mateus capítulo 16, né, quando Jesus lhe falou: quem dizeis aos homens que eu sou? Aí falaram: tu és Cristo, o outro: tu és um profeta Elias. Aí Pedro, cheio, né, falou: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus Cristo falou para Pedro sobre esta palavra, amém? Eu edificarei a minha igreja. Mas ao que Jesus Cristo falou para Pedro, lá em Mateus, no versículo 19, ele diz assim: e eu te darei a chave dos reinos do céu, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. A autoridade sobre a vida dos servos do Senhor. Tu está entendendo que quando nós andamos, aleluia, com sinceridade, somos comprometidos com o reino de Deus, o Senhor se manifesta. O Senhor falou para Pedro: eu estou te dando a chave. O que você ligar está ligado no céu, o que você desligar está desligado. Amém, querido? Sabe, mas para isso é com sinceridade. E a gente vê que Pedro foi um grande homem de Deus, mesmo diante de tudo isso, de ter recebido essa palavra de Deus, a chave do céu, a autoridade sobre a vida dele. Sabe, mesmo assim ele errou, mas a palavra não foi anulada sobre a vida de Pedro. É tanto que ele saudava o que vinha de cima. Está lembrado do coxo na porta do templo chamada Formosa? Quando ele ia passando com João, os dois, ele olhou para aquele homem e falou: eu não tenho nada, mas o que eu tenho, eu te dou. Mas sabe o que ele tinha? Ele tinha de Deus, ele tinha unção, ele tinha graça, amém? Ele tinha poder do alto, porque ele recebeu do céu. E ele falou: levanta-te em nome de Jesus Cristo. Eu não vou te dar ouro, mas vou te dar o que é mais precioso do que ouro. Recebe a tua cura em nome de Jesus Cristo. E aquele homem recebeu, aleluia, porque ele estava debaixo de uma palavra de céus abertos sobre a vida dele, irmão. Sabe? E Deus ele quer fazer isso nesse tempo. O tempo não muda, nós não mudamos. Os céus continuam abertos sobre a tua vida e sobre a tua casa. Faz com que isso possa se materializar sobre a tua vida. Sabe? Ô, irmão, nesse tempo a gente tem experimentado tanta coisa gostosa de Deus, sabe, tanta provisão de Deus, e tu poderia dar um glória a Deus tão alto de abalar essa estrutura, sabe, porque tem tantos que estão recebendo tanto de Deus, tanta provisão, sabe. Esse dia um pastor perguntou para mim: como é que está lá na igreja? Eu falei: está tudo bem. Quantos perdeu o emprego? Eu falei: nenhum. Ele falou: é mesmo, e os que estão desempregados, Deus vai abrir uma porta. Amém, querido? Deus vai abrir porta. Amém? Não é arrogância, mas é confiança, é fé, sabe? Não uma fé egoísta, movida para mim, mas uma fé, sabe, cristocêntrica, movida para o céu. Porque ele falou: aquele que tem fé, o que ligares na terra
será ligado no céu, que desligarem, e a minha vida eu tenho que ligar no céu. Portas abertas na tua vida, porta de emprego, enfermidade curada, amém, querido, vida restaurada para a glória do Senhor, porque os céus estão abertos, aleluia ou não? Glória a Deus, aleluia, e a gente começa a se regozijar na presença do Senhor, amém, queridos? E a gente vê isso, nada você pode receber se do céu não for dado sobre a tua vida, sabe? A gente vê lá em Atos capítulo 10, versículo 9 a 19, quando Pedro estava preso, amém? E quando ele estava preso ali, sabe o que a igreja fazia? Orava, a igreja estava compromissada com o reino, Pedro preso e a igreja orando. E sabe o que acontece? Os céus se abrem sobre a vida de Pedro. Aparece um anjo, porque o anjo tem que vir do céu. O céu tem que se abrir para o anjo descer. E o anjo desceu, amém, querido? E ali visitou Pedro na prisão. Era um guarda de um lado e um guarda do outro. E preso, amarrado no meio. Aí o anjo desceu, abriu a chave da prisão. E Pedro saiu calmamente e foi para casa, amém, querido? Os céus se abriu, prisões, algema pode ser quebrado na tua vida, amém, na tua casa, no meio da tua parentela. É só você profetizar e começar a orar e começar a dizer: eu sou compromissado, Senhor, com o teu reino, eu tenho um negócio com o céu, amém, querido? O diabo quer que você fique pelo caminho, que você diga: que negócio é esse de céus abertos? Ele quer que você pense que o céu não se abre, mas eu quero dizer que o céu se abre, e você tem que abrir a porta, é você que tem que orar, porque Deus já te deu a chave da oração, já te deu a chave da súplica, amém, querido? E já te deu a chave da palavra, e você pode ir até Ele e começar a profetizar no meio da tua parentela. O céu se abre sobre a vida da tua casa, da tua parentela, para libertação, para quebrar o jugo, despedaçar os ferrolhos de bronze, os cadeados de ferro, e você tem a autoridade do céu para ligar no céu. Irmão, não é só um conto de fada. Às vezes falamos por aí: o céu se abre. A gente escutou já um monte de mensagem. Mas o céu se abre quando eu estou compromissado com o reino do céu. Quando eu estou compromissado com o Senhor. Não importa, eu estou compromissado com o céu. O que Deus ligou, o que Deus falou, que será ligado na terra, será ligado no céu. Então eu vou orar, eu vou jejuar, eu vou buscar, eu vou determinado dizer: Deus, eu estou orando, estou buscando, e a tua palavra disse: o que é ligado na terra será ligado no céu. Então, Senhor, abra a janela do céu sobre a minha casa, abra a janela do céu sobre a minha parentela, abre a janela do céu. Senhor, está faltando só apenas 10, 11 dias para o final do ano, Senhor, e eu quero ver a janela abertas sobre a minha casa, sobre a minha vida, sobre os meus. Irmão, seja um crente inconformado. Seja um crente inconformado. Oh, aleluia. Oh, irmão, obrigado. Senão eu derreto aqui. Sabe, dizem que preto derrete, né? É igual asfalto quando está quente. É bom que a maquiagem não sai. Oh, glória. Sabe, queridos, eu li um texto, mas o texto que eu falei para os irmãos não é esse texto, tá? Era outro texto. Esse texto do capítulo 10, versículo do 9 a 19, fala de Cornélio. Perdão, irmão, tá? Eu falei um texto que não era. Tá, o texto, se eu não me engano, depois eu vou mostrar para vocês, tá? Para vocês não saírem daqui, mas vocês sabem a história. Em Cornélio orava, fazia oração e súplica ao Senhor, né? Como está lá, e no dia seguinte, indo eles, seus de caminho, estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, quase a hora sexta, né? Então, é interessante que Cornélio já tinha orado, é interessante que Pedro chegou na casa de Simão, o curtidor, e foi dormir. E quando ele estava dormindo, Deus deu um arrebatamento do céu para ele, mostrando para ele, aí veio do céu um lençol cheio de coisas imundas. E Deus falou: Pedro, mata e come, mate e come, mate e come por 3 vezes. E Pedro falou: Senhor, eu não como coisa imunda. Aí novamente, aí Deus falou para ele, de repente, chegou os varões e bateu na porta, procurando por Pedro.
Amém? Irmão, Deus, Ele cura as nossas emoções, a nossa religiosidade. Sabe? Pedro ainda era religioso e precisava ter um encontro com o Senhor. Precisava haver uma mudança na vida de Pedro. E naquele momento, quando o céu se abriu, Deus também abriu o entendimento de Pedro e o coração de Pedro, para que ele pudesse entender. Aí ele foi para a casa de Cornélio, e quando ele chegou lá, Cornélio falou da revelação, porque o céu se abriu sobre a vida de Cornélio, sobre a casa de Cornélio, e ele teve a visão de um anjo que apareceu para ele e disse, e mandou ele buscar a Pedro. Lá naquele lugarzinho, Deus não muda de vista, Deus não muda, sabe, irmão? Deus não tira a visão de cada um de nós, Ele está sempre olhando para mim e para você. E Ele estava olhando para Pedro. Aí Pedro vai. Não, meu filho, vou passar não, senão eu estoporo aqui em cima, homem. Né? Então, aí ele foi, voltou, e quando ele chegou lá, que se maravilhou do testemunho de Cornélio, porque o céu se abriu sobre a vida de Cornélio, e o céu se abre sobre a tua vida também, para trazer livramento, para trazer bênção, para trazer revelação do céu, e para enviar pessoas para o teu socorro também. Amém, irmão? Glória a Deus ou não? Ah, querido, como a gente precisa a cada dia aprender tanto de Deus, tanto dele, ao ponto da gente poder verdadeiramente entender quão maravilhoso é esse Deus. O texto qual eu não li para os irmãos é Atos 12, versículo 5 em diante. Amém, querido? Onde fala de Pedro na prisão. Mas Pedro primeiro foi visitar Cornélio. Eu falei o contrário. Depois que ele foi visitar Cornélio, que ele voltou, ele foi preso. Mas a igreja orava, a igreja intercedia. Irmão, como é bom orar. Como é bom pedir, Senhor, abre os céus, sabe, sobre a vida do Edson. Senhor, abre os céus sobre a vida do Jerry. Senhor, abre os céus sobre a vida do Fernando. Senhor, abre os céus sobre a vida do João. Senhor, abre os céus sobre a casa do irmão. Abre os céus sobre a casa da irmã. Sabe o que é isso, irmão? É oração, é a igreja orando. Sabe, não é dizendo Deus quebra fulano, Deus quebra cicrano, não. É a igreja orando, intercedendo, sabe? A visão que Pedro teve. E o anjo se manifestou porque a igreja orava. E o céu se abriu. Imagine, nós estamos aqui aproximadamente com mais de 70 pessoas. Imagine se a gente começar a orar agora e dizer, Deus, e ser determinado. Abre o céu sobre a vida da tua igreja. Abre o céu sobre a vida do irmão. Abre o céu sobre a vida da irmã. Irmão, coisas extraordinárias acontecem. Coisas extraordinárias só acontecem quando a igreja clama. Quando a igreja ora. Quando a igreja está comprometida com o reino. Quando o pastor está comprometido com o reino. Quando o diácono está comprometido com o reino, quando a liderança está comprometida com o reino, aí o céu se abre e o céu é descortinado sobre a tua vida e a minha vida. Oh, e um milagre acontece. Amém, queridos? Glória a Deus. Sabe, é interessante como a gente precisa experimentar isso, esse tempo de céus abertos. O céu hoje pode estar, sabe, todo escuro, enegrecido, mas sobre a vida do crente, sobre a casa do crente, os céus estão abertos. Pastor, eu estou passando por uma luta tão grande. Mas está uma luta, pastor. Ei, eu sei que a luta é grande na tua vida, na tua casa, mas eu quero te dizer uma coisa, não aconteceu algo que o diabo queria que acontecesse, porque os céus estão abertos sobre a tua casa. Sabe? Não aconteceu porque os céus estão abertos sobre a tua casa. Sabe? Lembra daquela quando o céu se abriu? Os céus continuam abertos sobre o povo de Israel. O povo de Israel caminhava. Amém? Caminhava pelo deserto e os céus abertos sobre eles. A proteção de Deus de dia e de noite. Assim também eu creio na minha vida e na tua vida. Amém? Porque Ele diz, o Senhor dos exércitos, Ele fala para mim e para você, que os anjos do Senhor, Ele acampa em volta daquele que o teme, daquele que o busca. Então isso quer dizer que o céu se abre e Deus manda um exército de anjos para nos cercar, para nos proteger. Amém, querido? E para a gente caminhar nessa terra como vencedor. É por isso que Ele diz para mim e para você, eu sou o teu escudo. Oh, aleluia. Eu sou o teu broquel. Aleluia. Ele diz, eu sou a tua cidadela. Aleluia. Eu sou a tua torre forte. Aleluia. Eu sou o teu esconderijo. Aleluia. Imagine que Deus, que os céus estão abertos sobre a minha vida e a tua vida. E eu tomo posse dessa palavra.
Aleluia. Porque nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará na tua casa, porque diz o Senhor dos Exércitos: eu darei hoje ordem a meus anjos para te guardar, aleluia, e te segurar em todo o teu caminho. Aleluia. É a promessa de Deus para a minha vida e para a tua vida, eu tomo posse. Aleluia. Como eu falei, Pedro experimentou. Imagine, irmão, não tem prisão. O céu, o mundo pode estar em crise, mas o céu continua aberto sobre mim e por você. Amém. Lá em Atos capítulo 16, a partir do versículo 22 a 27, fala de Paulo e Silas na prisão. Eles estavam na prisão, não estava? Aleluia. Irmão, a gente lê os textos e fala assim: ah, que história bonita. Eu leio os textos assim e falo: Deus, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não estarei sozinho, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consola. Aí eu falo para Deus: prepara uma mesa perante os meus inimigos e enche o meu copo até transbordar, porque eu creio que a tua fidelidade e a tua bondade me seguirão ou me sustentarão todos os dias da minha vida, enquanto eu viver. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. Imagine você, Paulo e Silas presos. Eles começaram a cantar. Eles começaram não a cantar, mas a adorar ao Senhor. Imagina, o texto fala, você pode ir lá em casa, que as costas deles estavam toda cortada. Ele era compromissado com o reino. Ah, eu vou ser compromissado com o reino e vou receber um presente do céu, um carro. Eu vou receber uma mansão. Oh, meu Deus do céu. Esse homem era compromissado com o reino, mais do que mim e você. Sabe, mais do que nós. Ele era compromissado com o céu, com o reino de Deus. Ele pregou o evangelho, ele libertou a mulher que estava endemoniada. Aí pega ele e joga na prisão. Aí ele toma um monte de chicotada e joga ele amarrado dos pés à cabeça com corrente. Aí ele não fala para Deus: Deus, misericórdia, Senhor, meu Deus, que é isso? Eu não mereço ser perseguido, eu não mereço isso. Pelo contrário, eles começaram a adorar, eles começaram a louvar o Senhor. Aí daqui a pouco o céu se abre, aí o céu se abre, aí os anjos descem, aí houve um grande terremoto, as prisões se quebraram. Olha só. O que eu quero te dizer, que não é tu cantando que o céu vai se abrir, é tu adorando que os céus vai se abrir. Amém? Paulo e Silas estavam adorando ao Senhor. Eles cantavam, mas era adoração. E o céu se abriu sobre ele, o cárcere se abriu, as correntes quebraram, os presos que estavam acorrentados, todo mundo solto, Paulo e Silas solto. Aí eles fizeram, sabe o que? Daquele escombro ali na prisão, o púlpito para pregar. E eu creio que eles começaram a pregar, e pelo contrário, eles começaram mais a adorar ainda. E quando aquele carcereiro entrou, que olhou para ele e procurou os presos, ele queria se matar, e Paulo grita de lá: ei, não precisa, está todos eles aqui, porque quando o céu se abre, não é para confusão, não é para briga, não é para maledicência, não é para desavença, mas é para a glória de Deus. Ele falou: todos estão aqui, não se mate não, porque eles estão aqui. Aí ele foi lá e se ajoelhou e falou: o que é que eu faço? Aí Paulo diz: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Oh, meu Deus. Oh, Jesus Cristo gostoso. Aleluia. Oh, meus irmãos, como a gente precisa adorar a esse Deus, sabe? Era perto da meia-noite, eles começaram a adorar. Vai para a madrugada. Tem gente aqui que precisa ir para a madrugada para adorar. Tu está querendo uma resposta de Deus nessa noite? Vai para as madrugadas, que Ele trará a resposta que tu quer. E tu vai ver os céus abrir sobre a tua vida. Mas é nas madrugadas, sabe, irmão? Eu fico impressionado como Deus Ele age na madrugada. Alguns dizem que a fila é menor, mas eu digo, é momento de intimidade, que a gente vai para a madrugada. Então, queridos,
Se você quer ver os céus abertos, se comprometa com o reino de Deus, se comprometa com o Senhor, sabe? Afina o compromisso com Ele. Não fique aí cocheando em dois pensamentos, porque é um tempo de alinhamento com Deus para a tua vida e para a minha vida. É um tempo que a igreja vai se alinhar com Deus e a igreja está se alinhando com Ele, porque um dia os céus vão se abrir. Amém? A gente vamos subir, vamos ser arrebatados, aleluia, e vamos morar no céu. Mas enquanto estamos aqui, temos que caminhar que nem o povo de Israel caminhou no deserto. Eles caminhavam, mas o céu continuava aberto sobre a vida dele. Sabe por quê? Deus mandou maná do céu para eles se alimentar. O maná só caiu porque os céus estavam abertos e porque Moisés orava e intercedia pelo povo. Amém, querido? Aí queria água, Deus deu água porque o céu se abria sobre aquele povo. A proteção de Deus sobre o arraial. Ali naquele dia, quando o profeta Balaão, junto com aquele rei, queria lançar maldição, ele olhou para o arraial e disse: eu vejo o povo de Israel como um só povo. Oh, meu Deus. Como um só povo. Sabe o que Deus quer fazer? Quer falar conosco nessa noite? Através da unidade da igreja, o céu se abrirá nesse lugar. Através da unidade. Sabe o que é unidade? Unidade é um sendo um. Assim como Jesus falou para os discípulos, eles são um comigo, assim como eu sou um com eles. Sabe, é a gente ser um. Sabe, unidade vai abrir o céu sobre a Igreja Batista Memorial. A unidade vai abrir o céu sobre as famílias da Igreja Memorial. Por isso que a gente não pode cochear em dois pensamentos. A gente não pode, sabe, irmão, é andar como um só povo. É como Balaão teve a visão. Ele falou: eu vejo Israel como um só povo. Eles estão tão juntinhos que parece palmeiras, uma junta da outra. Oh, meu Deus do céu! É o que Deus quer fazer sobre a minha vida e a tua vida. Sabe, derramar essa bênção. A gente vê céus abertos, a igreja orando, a igreja intercedendo, a igreja com a cara no pó, e o céu se abrindo sobre cada família, e cada família experimentando o melhor de Deus. Mas tem que haver unidade na igreja. Não tem como. Pedro orava, intercedia, mas a igreja orava por ele. Ele estava preso. Ninguém foi buscar advogado, não. E já tinha naquela época um magistrado, mas não foi buscar não. Não foi pedir arrego lá para o rei, nem para os governantes. A igreja cravou o joelho no chão e o céu se abriu e Pedro foi solto para a glória de Deus. E é assim que Deus quer fazer. Pessoas enfermas, pessoas desempregadas, e a igreja orando, e a igreja jejuando, e a igreja profetizando. O irmão está desempregado. Senhor, abre o céu, Senhor, sobre a vida da Eliana. Abre o céu sobre a vida da Rose. Abre o céu sobre a vida da Eliane. Abre, Senhor, o céu sobre a vida da tua filha, porque ela é tua filha. Ore calabanaia. É assim que Deus quer ver a igreja. Bem empregado, está empregado, não deu dízimo, roubou do Senhor. Não, Senhor, perdoa as ofensas dela. Abre os olhos, Senhor, como tu abriu de Gease. Eu oro assim, irmão, com alguns. Abre, Senhor, para que eles possam ver a tua glória, como Eliseu orou. E Gease abriu os olhos dele, ele viu carros e cavaleiro em volta dele. E ele falou: ai, meu Senhor, eu vejo carros e cavaleiros do Senhor, porque Deus mandou um exército para guardar 2 homens. Mas quando a igreja ora, o reboliço acontece no reino espiritual. Mas quando a igreja briga, quando há, brigas, dissensões, facções dentro da igreja, o céu se encerra sobre a vida da igreja. Mas quando há unidade, o céu se abre. Amém, irmão? Então temos que estar comprometidos com o reino do céu. O céu se abre quando há comprometimento com a causa de Deus. Vou concluir a mensagem. Thomas Morris, ele disse: a terra não tem problema que o céu não possa resolver. A terra não tem dores que o céu não possa aliviar. No meio desta crise, Deus está abrindo os céus, está dando visões e direções ao seu povo. A terra não tem tristeza que o céu não possa curar.
Vivemos um tempo, querido, de céus abertos. Independente das circunstâncias que você está afetando a tua vida, você pode estar vivendo um tempo mais difícil da sua vida. Ainda assim, você vai experimentar um tempo de céus abertos na tua vida e na tua casa. Sabe, querido, não pode, os céus, o mundo pode estar em crise, mas os céus continuam abertos sobre a vida do crente. Amém, querido? A terra não tem problema que o céu não possa resolver. Trazendo para a minha vida e para a tua vida, para eu encerrar por aqui. Sabe quem enterra? Aponte para você, faz assim para você. Diga, eu sou a terra que precisa que os céus se abram. Sabe, irmão, eu sou essa terra. Eu sou essa terra que quero que o céu se abra. Amém? A terra tem tristeza, a terra tem angústia, mas não há angústia, não há tristeza, não há solidão, não há crise que os céus não possam resolver. E o céu se abre sobre a tua vida. Amém, queridos? Que Deus abençoe.